16 mil pessoas estão sem casa. Nesta segunda-feira, a Comissão de Emergência da Defesa Civil de Santa Catarina avaliou os estragos. E o governo do estado vai liberar R$1.300.000 para ajudar as famílias. O governo federal também prometeu ajudar. Os ventos de 150 km por hora destruíram 32 mil casas. Destelharam postos de gasolina, indústrias e escolas. O ciclone derrubou árvores e postes de iluminação. Para os meteorologistas americanos, o Catarina, na verdade, não era um ciclone. Era pior, mais forte. Tratava-se de um furacão. Será mesmo? Sobre isso eu conversei no All News com o meteorologista Carlos Reppeli, do Infotempo. Apesar de os americanos terem chamado, em princípio, de um furacão, ele não é um furacão por causa que as características de furacão são um pouco diferentes das características de ciclone. Então, esse fenômeno que ocorreu aí é um ciclone extratropical. E esses ciclones são muito comuns acontecerem. Este em particular, a consequência dele é que não é um fato comum. Ao invés de ele se formar e continuar se propagando ao longo do oceano, em direção, por exemplo, à África, ele se desprendeu da frente fria, que ele estava associado a uma frente fria, ele se desprendeu, ele foi alimentado pela umidade do oceano e ele se propagou em direção ao continente. O Instituto Nacional de Meteorologia do Ministério da Integração Nacional diz que alertou os governos de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul para os riscos do ciclone, mas admitiu que cometeu um erro. Avaliou mal a força do ciclone Catarina. A intensidade do vento foi subestimada em relação ao que ocorreu ao atingir o continente, e isso foi uma falha da previsão. O contrato entre a Caixa Econômica Federal e a empresa... Pelo ciclone Catarina. Os moradores das cidades atingidas pelo ciclone Catarina começaram a reconstruir as casas. Mais de 30 mil estão danificadas e 500 destruídas. 2 pessoas morreram, 74 ficaram feridas e 9 ainda estão desaparecidas. Bombeiros ainda trabalham na retirada de árvores que bloquearam estradas. Várias cidades continuam sem energia elétrica, água e telefone. O ciclone extratropical Catarina atingiu 40 municípios de Santa Catarina ao Rio Grande do Sul, com ventos de até 150 km por hora. O governo já decidiu liberar recursos do Fundo de Garantia para quem teve a casa atingida pelo ciclone. Para a Defesa Civil, não tinha como retirar as pessoas das casas. No fim de semana... Para os americanos, o Catarina foi um furacão. Para os brasileiros, um ciclone. Especialistas do INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, e do INMET, Instituto Nacional de Meteorologia, discutiram a passagem do Catarina. Desde sexta-feira, os brasileiros classificaram o fenômeno como um ciclone extratropical. De acordo com institutos americanos, esse foi o primeiro furacão da história do Atlântico Sul. Eles analisaram fotos de satélites americanos e europeus e classificaram Catarina como um furacão de categoria 1, cujos ventos vão de 119 a 150 km por hora. Mas os meteorologistas brasileiros descartam a hipótese. Aqui, a região de formações ciclônicas, que está exatamente entre a Argentina com o sul do Brasil, são regiões de águas mais frias. Então não pode ser furacão. Segundo os cientistas brasileiros, em um furacão os ventos giram em direções opostas, embaixo e em cima do fenômeno. No Catarina, no entanto, os ventos circularam em apenas uma direção. A temperatura no centro do furacão também é mais alta do que nas bordas. Num ciclone como Catarina, o núcleo é frio. Já as medições americanas indicaram que a temperatura no centro da tempestade foi maior do que nas bordas. Em um ponto, brasileiros e americanos concordam. Em um ciclone, a velocidade do vento normalmente é menor que 80 km por hora. No furacão, ele passa de 115 km por hora. Mesmo admitindo que as rajadas do Catarina foram de 150 km por hora, os institutos brasileiros mantiveram a teoria de um ciclone extratropical. Na fase final, ele até acabou adquirindo uma característica mais híbrida, em que ele tinha algumas características que lembram um furacão, só que a intensidade é muito menor do que a de um furacão. Para os pesquisadores dos dois institutos, não haveria possibilidade de calcular a velocidade das rajadas de vento e a intensidade das tempestades provocadas pelo Catarina. A deficiência é causada pela falta de estações medidoras no mar. Por isso mesmo, é impossível saber se o fenômeno irá se repetir.
E um outro ciclone surpreendeu moradores da Baixada Santista, litoral de São Paulo. O fenômeno surgiu na praia do Itararé, em São Vicente, e foi registrado por um cinegrafista amador. Segundo os técnicos do Instituto Nacional de Meteorologia, a ação do ciclone foi mais violenta nos municípios de Laguna, em Santa Catarina, e Torres, no litoral gaúcho. Mais de 2.000 pessoas estão desabrigadas. Apesar dos prejuízos, a Defesa Civil acredita que foi correta a decisão de não desocupar as cidades. A segunda-feira foi de muito trabalho. Em Araranguá, um mutirão de solidariedade uniu a população na tentativa de reconstruir as casas. Já os meteorologistas estão divididos. Os observatórios dos Estados Unidos classificaram o Catarina como um furacão leve. No Brasil, o fenômeno inédito foi tratado como ciclone extratropical. No litoral sul do Brasil, ainda há esperança de encontrar vivos os 9 pescadores que desapareceram no mar. 11 municípios decretaram calamidade pública. Milhares de casas em 23 cidades do sul de Santa Catarina ainda estão sem luz e sem telefone. Hoje, a Defesa Civil começou a distribuir telhas. O número de desabrigados e desalojados chega a 15 mil. Essa ajuda aqui está sendo boa. O desespero ainda é grande para a família dos pescadores que desapareceram durante a passagem do Catarina. E ache ele de alguma forma e que não pare as buscas. Um avião da FAB e 5 helicópteros estão sobrevoando uma área de 150 quilômetros aqui de Laguna, em Santa Catarina, até Torres, do Rio Grande do Sul, região onde 2 barcos naufragaram. A Marinha diz que a possibilidade de encontrar sobreviventes ainda é grande, já que a água está quente nessa época do ano, com temperaturas em torno de 25 graus centígrados. A procura já dura 3 dias. Cada minuto é precioso. 9 barcos de pesca ajudam a Marinha. O Benevente comanda o trabalho a 50 quilômetros da costa. No navio estão 2 sobreviventes resgatados ontem. Eles continuam a bordo para não interromper as buscas. Por telefone, contam como enfrentaram quase 40 horas de espera no mar. Aí eu disse assim, ah meu Deus, olha uma luz. Aí apareceu uma boia circular. Aí eu peguei a boia circular e fiquei ali com a colete e a boia circular. E ali na onda do mar tem muita onda. Onda muito alta, 10 metros, vento muito forte. Tinha bastante onda assim forte, me levava de arrasto assim, 5, 10 metros assim, mergulhando assim debaixo da água, com a cabeça debaixo da água. Tava bastante medo. Quando já estava sem esperança, Hamilton ouviu. Aí quando eles viram assim, ó, tem um lá, mas eu acho que tá morto. Aí quando eu escutei, porque estava disposta, aí quando eu me virei, que eu vi que era o barco do meu primo, eu acenei para ele. Aí eles falaram assim, olha, ele está vivo. Com a sensação de quem nasceu de novo, eles mandam um recado para a família. Eu estou louco de saudade para chegar em casa, e a saudade é muito grande. E também queria falar para eles que eu amo muito eles. Eu amo muito eles. Quarta-feira com pancadas de chuva na Furacão ou ciclone extratropical. Pouco importa a classificação que os meteorologistas ainda discutem para definir o que foi o Catarina. O fato é que este foi o primeiro fenômeno de grande magnitude já registrado no Oceano Atlântico Sul. Era
Era a madrugada do último domingo, quando ventos de até 160 km por hora varreram o litoral sul de Santa Catarina e o litoral norte gaúcho. Santa Catarina foi o estado mais atingido. Cerca de 1.000 casas foram destruídas e mais de 30.000 danificadas. Em alto mar, pescadores enfrentaram ondas de até 15 metros de altura. 2 barcos naufragaram, 2 pescadores morreram e 8 ainda estão desaparecidos. O Hamilton e o Luciano estavam numa mesma embarcação que naufragou e viveram momentos de muito medo e de muita solidão no mar. Eles são sobreviventes dessa história. Olha, eu já peguei tempestade aí fora. Eu trabalho 23 anos, já peguei bastante tempestade, mas como essa não. Essa foi a primeira vez que eu peguei um vento desse que, para descrever para vocês, aquilo foi um vento, foi um tufão, foi onda enorme. Nesta simulação feita num túnel de vento da Força Aérea Inglesa para a série O Homem e o Tempo exibida pelo Fantástico, podemos ter uma noção da força dos ventos enfrentados pelos 2 pescadores. Isto aqui é um vento de 64 km por hora. Já é difícil ficar de pé. 80 km por hora. O vento já deforma o rosto. Isso ainda é metade do que os pescadores enfrentaram. Agora, 160 km por hora. Exatamente a intensidade dos ventos que atingiram o litoral brasileiro. É a velocidade que um avião a jato desenvolve durante a decolagem. No momento da passagem do Catarina, o barco de Hamilton e Luciano estava a 6 quilômetros da costa. Eles tentavam voltar, mas não conseguiram. Voltar não tinha como, porque se voltasse era pior, tem? Então a gente tinha que passar a mão e pegar o primeiro porto, que era Ibituba, mas só que não deu tempo de chegar. O vento virou o barco. Subi em cima da quilha da baleeira, porque já vi gente que já se salvou assim e fiquei ali em cima, mas tinha muito mar. Aí peguei e o mar veio e me jogou de cima. Daí eu fiquei à deriva. Eu fui o primeiro a cair na água, me joguei com colete, coloquei o colete dentro da água e fiquei só olhando a angústia dos meus colegas também que estavam se jogando na água. Mas não tinha como ajudar eles. E eu passei a mão, tive que nadar e andar de rolo debaixo das ondas. Para você, qual foi o momento de maior desespero? A hora que eu nadava e nunca chegava no barco. Nadava e custava chegar, até queria desistir já. Luciano foi o primeiro a ser resgatado. Quando eu cheguei lá no barco, que botei o pé, já até queria desmaiar, que já estava cansado, estava nadando por 10 horas. Hamilton teve menos sorte, ficou 44 horas à deriva. Ali eu pensei mesmo, assim, ó, dessa vez eu não me escapo. É muita onda, muito mar, muito vento. Mas mesmo assim ainda fui passando a mão, peguei, fui nadando e fui botando coisa na cabeça que não adiantava eu passar a me apavorar, que se apavorasse era pior. Estas imagens feitas pela Marinha na segunda-feira mostram o momento do resgate de Hamilton, fraco e desidratado, depois de quase 2 dias sem comer nem beber água doce. Eu sei que estava ali, estava quase morre, não morre, né? Estava no sufoco. Botar uma roupa seca. Você está com o rosto bem queimado, você se machucou muito? Só que a queimadura, né, do sal, né, muito água do mar, muito salitro, né, do sal, me queimou. E também quando amanheceu o dia, que raiava o sol, também me queimou a vista também, o rosto. Me deu uns arranhão também, uma tábua que veio contra mim com prego. Mas o resto, graças a Deus, passa tudo bem. Na quinta-feira, os 2 pescadores finalmente reencontraram as famílias. Fiquei ali sozinho, pensava no menino meu, pensava na minha mulher e todo mundo, né, na família toda. Agora a gente pode dizer que tive outra vida, outra chance, né, porque nem todos levaram a sorte que eu levei, e os outros 2 colegas meus. E eu levei a sorte de sobreviver.